Este não é um vídeo anti-carne. Todos nós já ouvimos os argumentos contra a carne e, no entanto, na União Europeia e nos EU, apenas 16% das pessoas não a comem. Antes de darmos prosseguimento, novamente digo, este não é um vídeo anti-carne. Ponto. Já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo sobre princípios atemporais para uma vida consciente. Ponto. A carne é saborosa, conveniente e arraigada demais em nossa cultura para que a maioria de nós considere abandoná-la. Além disso, a comida é algo pessoal e ninguém gosta de receber sermões morais. Ao mesmo tempo, amamos os animais. A maioria de nós tem animais de estimação e acredita nos direitos dos animais. Poucas coisas deixam a internet tão furiosa quanto a crueldade animal. Ambas são verdadeiras. Nós amamos carne e amamos animais. Infelizmente, a maioria dos animais que comemos vive em condições realmente horríveis. Nós não os torturamos por diversão, mas porque isso torna a carne um pouco mais incrivelmente barata. Se todos pagássemos um pouquinho mais, poderíamos evitar o sofrimento da maior parte dos animais, muitas vezes por apenas alguns centavos por refeição. Aviso: a agricultura é complicada. Muitos fazendeiros estão realmente tentando dar aos seus animais a melhor vida possível, mas estão presos em um sistema complexo com extrema pressão de mercado para manter os preços baixos. Não há dois países com os mesmos padrões, não há duas fazendas iguais e dados sólidos geralmente são escassos. Fizemos o possível para combinar dados de diferentes regiões e os preços que você paga no final. Para simplificar, vamos classificar as práticas agrícolas em 3 grandes grupos: decentes, prisões e campos de tortura. Isso é um pouco vago, e você provavelmente já viu muitas outras categorias no supermercado, como orgânicos ou alimentados com capim. Falaremos sobre isso mais tarde. Então, companheiros onívoros, quanto nos custaria evitar a tortura animal e ainda ter nosso frango frito? Galinhas. Em qualquer momento, há cerca de 26 bilhões de galinhas vivas na Terra, o mesmo número de todas as outras aves combinadas. As galinhas parecem burras, mas são sociáveis, conseguem se comunicar, resolver problemas e sentem empatia. E ainda assim, mantemos a grande maioria em tortura insana. Vamos começar com os ovos. Em todo o mundo, cerca de 90% das galinhas poedeiras vivem em campos de tortura, amontoadas em gaiolas extremamente apertadas, onde mal conseguem se mover. Elas não conseguem demonstrar nenhum comportamento natural de galinha, como fazer ninhos, empoleirar-se, forragear ou bicar o chão, então ficam extremamente frustradas e acabam se machucando gravemente. Para impedir isso, muitas fazendas cortam seus bicos. Nos EU e na Europa, proibições legais e iniciativas dos consumidores melhoraram muito a situação nos últimos anos. Mas ainda assim, mais de 50% das galinhas permanecem em gaiolas. O mais insano é que isso nem economiza muito dinheiro. Digamos que uma dúzia de ovos custa cerca de €360 ou $30 por ovo. Quanto custa soltar as galinhas? A principal alternativa às gaiolas são os sistemas de celeiro. As galinhas ainda são mantidas em ambientes fechados, mas têm o dobro de espaço e circulam livremente. Os celeiros são prisões. Ainda não é incrível, mas é muito melhor. Na União Europeia, os celeiros aumentam o preço ao consumidor em cerca de 2 centavos por ovo. Uma alternativa razoavelmente decente é o estilo de vida ao ar livre, onde as galinhas são permitidas ao ar livre, geralmente com acesso adequado à vegetação. Na União Europeia, isso aumenta o preço em cerca de 7 centavos por ovo. Deixando de lado a questão da moradia, uma das práticas mais cruéis é o abate de pintinhos. Os filhotes machos não põem ovos, então são mortos logo após o nascimento, geralmente por gaseamento ou trituração. Essa é uma prática muito difundida, usada para ovos de gaiola, de celeiro e até mesmo orgânicos. 7 bilhões de pintinhos são mortos dessa maneira a cada ano. A França e a Alemanha proibiram isso, então muitos ovos de reprodução aqui são escaneados precocemente e apenas as aves fêmeas eclodem, o que pode ter aumentado os custos em apenas 2 a 5 centavos por ovo. Então, se você pagar 85 centavos a mais por uma dúzia de ovos, você pode fazer a diferença entre uma tortura séria de galinhas e vidas de galinhas bem decentes. E por mais 60 centavos, você também pode ajudar a acabar com o abate de pintinhos. A carne de frango é uma história diferente. A maioria dos frangos de corte atuais são aberrações genéticas, criados para atingir pesos incríveis incrivelmente rápido.
Seus órgãos internos sofrem muito estresse e eles não conseguem nem andar direito por causa do peso, o que lhes causa muita dor durante grande parte de suas vidas. É difícil dar números exatos aqui, mas se os fazendeiros mudassem para raças que crescem mais lentamente e sofrem muito menos, uma porção de peito de frango que você compra por $1,5 ficaria 9 centavos mais cara nos EUA. 90% dos frangos de corte na União Europeia vivem em prisões ou campos de tortura. Eles são mantidos em ambientes fechados, em condições extremamente lotadas, às vezes com dezenas de pássaros por metro quadrado, geralmente no escuro e com pouca ventilação. E se os transferirmos todos para as prisões? Um estudo da União Europeia descobriu que dar a eles 30% mais espaço, poleiros, ar fresco e luz natural aumentaria o preço em mais 13 centavos por porção. Provavelmente menos de 5% dos frangos de corte vivem soltos em condições relativamente decentes. Esta carne é, na verdade, notavelmente mais cara, o dobro do preço do frango comum. Mas o frango é a carne mais barata. Então, dependendo do corte, você pagaria de 35 centavos a €1 ou $1 a mais por uma porção de frango que tivesse uma vida útil decente. Porcos. Porcos são basicamente cães. Eles são tão inteligentes, sociáveis e brincalhões quanto nossos amigos lobos e são animais de estimação adoráveis. Então os porcos realmente sentem como vivem e, sem dúvida, são os que têm a pior situação entre todos os animais que comemos. Provavelmente mais de 90% de todos os porcos vivem em campos de tortura. Eles passam a vida inteira em ambientes fechados, em espaços extremamente lotados, em pisos de concreto, sem palha ou cama. Como isso está longe de ser o que eles precisam, eles ficam frustrados e muitas vezes brigam. Os leitões têm as caudas cortadas para evitar que mordam a cauda. A maioria dos machos tem suas caudas cortadas para evitar que mordam a cauda. A maioria dos machos é castrada após o nascimento para que sua carne tenha um sabor melhor, geralmente sem analgésicos para economizar tempo. As mães são mantidas em caixas, camisas de força de metal extremamente apertadas, onde elas não podem se mover. Isso causa sofrimento extremo para a mãe e para os leitões, que são mantidos em uma área árida, separados por barras de metal, e levados embora com apenas 3 semanas de vida. Imagine tratar cães desse jeito. Primeiro, vamos ao nível da prisão. Livrar-se das caixas aumentaria o custo de uma porção de carne de porco de €2 em cerca de 20 centavos. A anestesia para castração custa quase nada, cerca de 1 centavo por quilo de carne. E um estudo na Dinamarca descobriu que dar aos porcos mais palha e material de cama, além de 30% mais espaço e outras coisas mais amigáveis aos animais aumentaria o preço por porção em outros 20 centavos. Essa ainda é uma vida horrível para um animal tão inteligente, mas obviamente é muito melhor por 40 centavos a mais por porção. Indo um nível além e dando aos porcos acesso ao ar livre por pelo menos 40% de suas vidas e 300 a 400% mais espaço dentro de casa aumentaria o preço por porção em outros 80 centavos. Pouco mais de 1% dos porcos na União Europeia vivem nessas condições ou em condições semelhantes. Não podemos saber se isso é realmente aceitável para um animal tão inteligente e sociável, mas ele começa a se parecer com algo decente. E tudo isso por cerca de $1,20 ou euros a mais por porção de porco. Vacas. As vacas criadas para carne têm melhor desempenho porque geralmente passam cerca de 2/3 de suas vidas ao ar livre, o que as torna muito boas. Se estivessem na natureza, seria basicamente a mesma coisa, mas menos seguro. Mas suas vidas estão longe de ser perfeitas, especialmente o fim. A grande maioria das vacas passa os últimos meses de suas curtas vidas em confinamentos, seja em prisões ou campos de tortura, onde são engordadas para chegar ao abate o mais rápido possível. Provavelmente menos de 5% do gado de corte nos EUA tem acesso vitalício a pastagens ao ar livre. E, no entanto, um estudo alemão recente descobriu que isso só aumenta o preço da carne bovina em cerca de 15%. A qualidade de vida das vacas varia muito, mesmo dentro de países e regiões, dependendo da terra disponível, do clima e das tradições agrícolas. Então é realmente impossível fazer sugestões mais fáceis e baratas para melhorar a vida deles. As vacas leiteiras estão em situação muito pior. Eles geralmente ficam dentro de casa durante a maior parte do ano e sofrem dores, úlceras nas solas dos pés e lesões por ficarem em pé no concreto. Mas, mais uma vez, nenhuma dessas coisas parece ser necessária para ter leite acessível. Na Alemanha, o pasto ao ar livre aumenta o preço do leite em cerca de 10 centavos por litro.
Poderíamos continuar falando sobre muitos outros animais e práticas agrícolas, mas o resumo é claro. Para os animais que mais comemos, melhorando sua carne da questão, parte da opinião. Cerne da questão, a parte da opinião. A carne ficou tão barata que temos que torturar animais para manter os preços incrivelmente baixos. Isso é realmente tudo o que há para fazer. Comida em países desenvolvidos é a mais barata que já existiu na história. NUS é o maior consumidor de carne do mundo. Uma pessoa gasta em média $337 por mês em comida e $88 em carne, ovos e laticínios. Se estes se tornassem em média 50% mais caros, isso aumentaria o gasto mensal com alimentação em cerca de uns $43. Isso pode parecer muito, mas, em relação à renda, significa apenas pagar pela comida o mesmo que os consumidores americanos pagavam em 1987. Na Alemanha, uma pessoa gasta em média cerca de €70 por mês em carne, ovos e laticínios. Se aumentássemos os preços em 50%, em média, para melhorar a vida desses animais de uma forma realmente significativa, isso aumentaria em cerca de €35 a cerca de €100. Se isso ainda parece muito caro, pode ser porque cerca de 20% de toda a carne que as pessoas compram é simplesmente jogada fora. A carne ficou tão barata que muitas vezes não a comemos antes que estrague. Não tem mais valor. Certo? Então, se você for às compras, o que você pode fazer? Pode parecer que você não pode fazer nada como consumidor individual, mas isso não é verdade. O mercado segue a demanda. Então, se você não quer comprar carne de tortura, olhe os rótulos sobre as condições de espera. Se não houver, é carne de tortura com certeza. Se houver, bem, é complicado. Muitas vezes não fica claro o que os diferentes rótulos significam, se são rigorosamente aplicados ou legalmente vinculativos. Alguns são ótimos, outros são branqueamento. E ainda não falamos sobre a carne mais cara até agora, a carne orgânica. Você provavelmente notou que muitas estimativas de preços que fornecemos aqui não correspondem exatamente à sua experiência no supermercado. Isso ocorre em parte porque alguns varejistas consideram produtos éticos como bens de luxo e cobram um preço ainda mais alto, e também porque muitos rótulos como orgânico, natural, ecológico, bio ou, o pior de tudo, biodinâmico, frequentemente contêm muitos extras ou pseudociência que não tem nada a ver com o bem-estar animal. Muitos, mas não todos esses rótulos incluem algumas das melhores práticas mencionadas antes, mas não necessariamente todas. As marcas orgânicas geralmente incluem, por falta de uma palavra melhor, medidas estúpidas, como proibir rações transgênicas. Como abordamos em outro vídeo, proibir OGM não faz nada de bom para você nem para os animais. Isso só torna a sua comida mais cara e parece mais natural, enquanto você consome raças de animais não naturais, vivendo uma vida profundamente não natural. Infelizmente, a situação dos rótulos em muitos países é extremamente confusa, muitas vezes de propósito. Muitas vezes, não sabemos o que realmente estamos comprando. Então, a contragosto, se você puder pagar e quiser pelo menos uma grande chance de obter carne sem tortura, opte pelo selo. Se você puder pagar, compre orgânico. Se você puder pagar e tiver tempo, pesquise fazendas locais e compre sua carne de um lugar que você já tenha visitado. Há uma exceção boa demais para deixar de mencionar: os mexilhões. Eles absorvem carbono e filtram a água, tornando o litoral mais limpo. Chamar os mexilhões de burros é dar-lhes demasiado crédito. Sem sistema nervoso central e provavelmente sem pensamentos ou dor, eles são basicamente musgo. Sério, todo mundo deveria comer mais mexilhões. Certo? Vamos encerrar. Não é preciso ser vegano para achar que a situação atual é inaceitável. As condições da maioria dos animais que comemos são difíceis de suportar e poderiam ser evitadas se pagássemos tanto pela carne quanto nossos pais. As coisas estão melhorando lentamente, pelo menos no Ocidente. Os consumidores podem impulsionar a indústria na direção certa se encararmos a situação e pagarmos mais. Se você não pode pagar por isso, talvez coma um pouco menos de carne. Não jogue carne fora. Talvez seja melhor evitar a pior carne para tortura, como a carne de porco, pelo menos às vezes. E pressionar por uma legislação que proíba as práticas mais horríveis. Podemos ajudar a tornar a vida de bilhões de animais dramaticamente melhor. É realmente simples assim. Você só pode defender melhores políticas se tiver informações confiáveis suficientes. Quando incentivos financeiros são priorizados, os fatos podem ser manipulados ou até mesmo omitidos.
Em 2024, muitas grandes redes de fast food voltaram atrás em servir frango sem antibióticos e agora o utilizam em frangos doentes. Mas essa é a história completa? Para obter perspectivas matizadas, recorremos a Vistas do Solo. Nós os admiramos como patrocinadores de longa data por seu objetivo de fornecer uma conta equilibrada e deixar a conclusão final para você. Isso que também pretendemos. O Ground News permite que você acesse facilmente quase 100 artigos adicionais publicados no mundo todo sobre essas mudanças de política. Vamos olhar mais de perto. O Scripps News cita surtos de gripe em fazendas nos EUA como causadores de suprimentos limitados e preços mais altos. Uma fonte levanta preocupações de que essa medida possa aumentar o risco de disseminação da resistência aos antibióticos entre humanos. Ao mesmo tempo, a Associated Press relata que o diretor sênior de bem-estar animal da Tizon observou um plano para usar antibióticos conhecidos como ionóforos, que supostamente não têm efeito na saúde humana. Ponto. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, mostre que você apreciou o conteúdo. Compartilhar com seus amigos, ajude outras pessoas a descobrirem a verdade. Comentar abaixo, compartilhe suas experiências, dúvidas e ideias sobre o tema. Inscrever-se no canal, para não perder os próximos vídeos com dicas e insights para o seu desenvolvimento pessoal. Ponto. Tchau.